Fala, rapaziada do Legal Azulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis com vocês. Rapaziada, muitas informações hoje aqui referente ao Clube do Remo. Vamos falar de Pedro Rocha, bora falar também do Ítalo, né? Essa confusão que tá dando aí com o empresário do Ítalo. E bora falar também sobre uma troca, por que não? De Ítalo com o jogador do rival, já que o rival está interessado no Ítalo. Antes disso, peço só para você que não se cadastrou no nosso canal aí, primeiro comentário fixado, tá o link da Esportiva Bet. Se você não se cadastrou ainda, primeiro comentário fixado. Cadastre-se lá, amanhã Premier League, Campeonato Alemão, última rodada. Tem também os campeonatos que estão na sua reta final, Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D. Tudo isso nesse final de semana para você fazer a sua fezinha. Primeiro comentário fixado, Esportiva Bet, cadastre-se e faça a sua fezinha, tá? Rapaziada, esse vídeo também é patrocinado aí pelo meu amigo Gabriel. Se você não entrou em contato com o Gabriel, o telefone do Gabriel tá na tela aí para você, meu amigo. Entre em contato com o Gabriel Lira para você contratar o seu pacote TV e acompanhar todos os jogos do Clube do Remo na íntegra, tá? Primeiro comentário fixado, lá embaixo tá o link do Gabriel. E esse vídeo também, galera, tem um patrocínio, tá? Da Setembra. Se você tá a fim de comprar o seu veículo e aquele preço especial que cabe no seu bolso e ainda ganhar R$1.000 de desconto, Setembra, entre em contato com o telefone que tá aí na tela para você, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, primeiramente, bora falar um pouco sobre essa questão do Ítalo, tá? Por quê? Um empresário eu posso dizer, não vou dizer que atravessou, mas o empresário que intermediou a contratação do Ítalo com o Clube do Remo está pedindo o valor de uma comissão. O que seria isso, N? É um valor que o empresário ganharia. Por exemplo, eu vou te explicar de uma maneira normal, tá? De uma maneira simples. Um corretor de imóveis, quando ele vai vender uma casa e ele consegue vender a casa, ele ganha uma comissão. É basicamente isso, tá? Esse empresário intermediou a negociação, o Remo fechou a contratação do Ítalo e aí ele está pedindo a comissão dele. Só que essa comissão não é da contratação feita no ano passado, e sim da renovação automática que estava lá no contrato do Ítalo. O que o Remo alega é que o Remo não tem conhecimento desses valores pedidos e que o contrato ali, a renovação automática, ela previa, né, que o Remo não deveria pagar nada pro empresário aí que intermediou a negociação. Sabe quanto é o valor? R$100.000. E que, segundo o empresário, o Remo pagaria aí de 8 vezes. Uma parcela de 20 mil e o restante das parcelas de R$10.000. Além da gente ter que bancar o Ítalo todo mês, é um jogador que a gente não vem utilizando e que ele está insatisfeito dentro do Clube do Remo, essa informação que eu recebi também, tá? A gente também tem que bancar o empresário que intermediou a negociação do Ítalo. É um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso é um tapa na nossa cara, a verdade é essa, é um soco sem mão que a gente fala. Por quê? Primeiramente, o empresário, o senhor, seu empresário, o senhor deveria pagar para o Remo um valor. O senhor deveria tirar do bolso do senhor e pagar para todos nós as raivas que a gente passa com o Ítalo toda vez que ele entra em campo sem vontade. E agora, depois do título, o Ítalo foi dar uma entrevista e falou: primeiro eu vou ver se eu vou ficar. É inacreditável, mano. Isso me deixa puto, cara. Extremamente. Eu preciso fazer isso para passar um pouco minha raiva, tá? É isso mesmo que você tá ouvindo, cara. É isso mesmo. Você não tá maluco, tá delirando, não. Tô falando nenhuma atrocidade aqui, não. Pode até parecer. Mas o Ítalo está insatisfeito no Remo. Inclusive falou que ia sentar com a diretoria para verificar se ele ia ficar. Ítalo, faça um favor pra gente. Não sai de graça não, porque a gente já gastou dinheiro pra caramba com você. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Sobre essa troca aí, que seria interessante, do Remo com o Paysandu, tá? O nosso rival. Que além de ter dado um título pra gente, poderia fazer um favor. A gente faria um favor pro Paysandu e o Paysandu faria um favor pra gente, tá? Porque o Ítalo indo pro Paysandu, quem sabe ele não pode jogar bem lá. Quem sabe ele não pode jogar bem lá. No Remo ele não vem sendo aproveitado porque o estilo de jogo
do nosso treinador é totalmente diferente. É totalmente diferente, tá? Mas no rival, quem sabe? Ninguém sabe. Pra mim, tanto faz se ele jogar bem lá. É porque tem as famosas viúvas, né? Que o Ítalo vai dar um cagão lá na Curuzu, lá no container. Ítalo jogando pra caramba, o atacante que a gente perdeu. Então vai lá, cara, vai morar com ele, aluga uma casa lá no Bengui, lá, chama ele e vai morar com ele, pô. Eu quero saber, cara, eu quero saber ele em campo, e em campo ele entra, eu fico deprimido. Quando ele e o Dodô, quando o Dodô e ele entram com essas caras de tristeza, de luto deles, eu fico deprimido, cara. Porque o cara ganha uma bala, ganha em dia e entra sem vontade em campo. Se o Remo me pagasse 10 mil reais, eu ia entrar todo jogo, meu amigo, ia correr igual um doido em campo. Poderia não entregar qualidade, mas pelo menos raça isso eu ia entregar. Isso aí não tenha dúvidas. Isso não tenha dúvidas. Agora, falando sobre o Pedro Rocha, depois a gente volta para esse assunto do Ítalo. Mas é inacreditável, né, gente? É inacreditável, né? Que além do Remo pagar um alto salário pro Ítalo, ainda tem que pagar ainda empresário de Ítalo, que nem é um empresário dele, é um que intermediou a negociação, tá? É inacreditável. Mas bora falar agora aqui sobre essa questão do Pedro Rocha, tá? 2 clubes da Série A estão interessados no Pedro Rocha. Essa informação chegou para mim e eu gostaria muito de falar aqui com vocês. Calma, não é para tumultuar o ambiente, como alguns aí falam. Calma, eu vou te explicar aqui direitinho e aí você é capaz de você me dar um abraço aqui pela tela do seu celular, da sua TV, você que tá me assistindo, e ainda querer me dar um beijo ainda. Nossa, N, você acalmou o meu coração. Calma, cara. 2 clubes estão interessados no Pedro Rocha, manifestaram interesse. O Fortaleza, tá? Inclusive ele já jogou lá, e também o Vitória. Me preocupa mais o Vitória, e eu vou já chegar lá também. Primeiramente, o Pedro Rocha vem se destacando bastante no Remo, é um jogadoraço, tá? É ao lado do Caio Vinícius e também do Marcelo Rangel, os melhores jogadores desse elenco. Não que os outros não sejam bons, tá? Reinaldo vem jogando muita bola também. O Sávio cresceu bastante. O Janderson é um ótimo coadjuvante também. O Jaderson. Então são jogadores que aos poucos também vão crescendo muito e o Remo vai se tornando e já é um time muito forte na Série B. O Pedro Rocha, ele é um jogador diferente. Você percebe, só do jeito como ele toca na bola, você percebe que ele é um jogador diferenciado. E é óbvio que a fase que ele tá chamaria a atenção de outros clubes. Isso é fato, tá? O Pedro Rocha ganha um bom salário no Remo, ele está feliz no Remo. Então, para ele sair do Remo, para o Pedro Rocha deixar o Remo, só se pagassem a multa ali, ó. Toma, tá pago aqui o valor da multa. E sabe quanto é a multa do Pedro Rocha? Eu vou dar uma pesquisada aí. 5 milhões, aproximadamente 5 milhões de dólares. Isso na cotação atual dá quase 30 milhões de reais. Dá uns 27 milhões de reais. Isso na cotação atual. Você acha que algum clube vai pagar esse valor no Pedro Rocha, que já tem 30 anos? Só que aí tem um pulo do gato. O detalhe que eu gostaria muito que você soubesse aqui. Tá? O Vitória e o Fortaleza são 2 clubes que têm uma ótima relação com o clube do Remo. Principalmente o Vitória. E é aí que vai naquilo que eu falei para vocês que eu me preocupo muito com o Vitória. O Vitória emprestou 2 jogadores para o clube do Remo. Caio Vinícius e o Camutanga. O Caio Vinícius, titular absoluto. E o Camutanga é questão de tempo dele ser titular nesse time também. É questão de tempo. E eu acho até que o nosso treinador Daniel Paulista vai adotar esse 3-5-2, que é uma formação que ele gosta bastante também de trabalhar. Meus amigos, a questão do Vitória me preocupa um pouco mais. Porque conversa vai, conversa vem, o Vitória pode pagar um valor, emprestar um atacante desde lá pro clube do Remo, né? E levar o Pedro Rocha. Porque querendo ou não, cara, o futebol ali é conversa. Infelizmente. Pagar o valor, o Remo dificilmente vai receber esse valor aí. Provavelmente poderia receber uns 3 milhões. Poderia receber tranquilamente. Agora, os 5 milhões eu acho difícil algum clube pagar. É muita grana. É muita grana. E não é nem a questão da grana, e sim da idade do Pedro Rocha. Ele tem 30 anos já. Então, não é mais um jogador jovem que algum clube poderia ter um retorno financeiro nele. E o futebol, querendo ou não, é negócio. Então, essa saída do Pedro Rocha,
ela tá bem difícil de acontecer. Eu diria que o Pedro Rocha vai ficar no Remo até o final do contrato dele, tá? Porque se o Remo subir, ele fica pra Série A. Ele é um jogador de nível de Série A, na minha opinião, tá? Na minha opinião. E ele tem o contrato até o final de 2026. Então, meu amigo, é uma questão que eu acho que está garantido o Pedro Rocha no Remo. Agora, se pagarem a multa também, você vai ficar puto. Se algum clube chegar, 5 milhões tá aqui, ó. Quero o Pedro Rocha. Cara, 5 milhões é quase 30 milhões de reais. O Remo nunca nem viu perto dessa grana, cara. É um dinheiro que a gente poderia fazer praticamente tudo que a gente quer, né? O CT, as reformas no Bainão. Então, meu amigo, a saída do Pedro Rocha ela é prejudicial para o time em si, mas para o clube em si, meu amigo, se pagasse, claro, a multa, seria de muito grado, tá? Voltando à questão do Ítalo, só pra gente encerrar o vídeo. O Paysandu, eu vi essa postagem no Fute-Pará, se eu não me engano. O Paysandu não tá aproveitando o Borazzi. E o Paysandu quer o Ítalo. Vocês não querem o Ítalo? Eu pago o Uber. Mas, melhor ainda. A gente empresta o Ítalo pra vocês. E vocês mandam o Borazzi pra gente. Vocês não estão utilizando o cara mesmo? O cara tá no banco, tá no departamento médico. Ah, Wayne, você quer um jogador bichado? Já vi. Eles já ficam se coçando aqui já. Você já quer um jogador bichado no Remo? Cara, o Borazzi, ele se encaixa perfeitamente no nosso time, ele bem fisicamente. A gente não recuperou o Pedro Rocha? Não recuperou vários jogadores aí? O nosso NASP não vem recuperando? Por que a gente não pode acreditar que o Borazzi não pode vir e se recuperar no Remo? No Paysandu ele não está sendo aproveitado e dificilmente vai ser aproveitado lá. Mas no Remo, amigo, é um jogador que é interessante a gente ter ele no elenco. É interessante a gente ter um jogador da qualidade dele no elenco. E o Ítalo, querendo ou não, ele tem a qualidade dele. Ele pode servir para o rival. Para o Remo não serve, na minha opinião. Mas para o rival ele pode servir. O rival tem um Índio de Madeira e um Nicolas. Dois centroavantes questionadíssimos pela torcida do rival. Aí você pega um Ítalo que vai chegar lá com uma motivação diferente. Aí que o cara começa a desandar e fazer gol. Ou pelo menos ajudar o time. Eu, sinceramente, acho que seria um negócio bom para ambas as partes. Mas eu gostaria muito de saber a sua opinião, meu amigo torcedor. Você contrataria o Borazzi? Trocaria ele pelo Ítalo? Eu assinaria embaixo. Onde é que eu assino aí? Eu assino em qualquer lugar. Deixa aí nos comentários, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.